Queridos amigos do canal 17 da Ina Telecom, nossos telespectadores, nossos ouvintes pelos blogs, as pessoas que sempre comentam sobre o programa, os nossos patrocinadores, como o Café Catalão e a Prospec Produtos Agropecuários, nós anunciamos durante toda a semana que nós viríamos aqui na casa do professor Braz para ter um papo com ele. Esse garoto aqui, nascido em Silvânia, mas ele é um catalão de coração, ele conhece toda a região, ele trabalhou na melhor administração, no meu ver, que foi do Paulo Hummel. Ele vai contar a história dele, muita coisa bonita para a gente aqui. Professor, muito obrigado por o senhor nos atender aqui na sua casa. Lindo, muito verde, muita coisa bonita aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço a vinda de vocês. Professor, o senhor não é de Catalão, o senhor é de Silvânia. Fala um pouco dessa infância aí, professor. Eu nasci em Silvânia, mas saí de lá com menos de 2 anos de idade. A minha infância mesmo foi numa fazendinha chamada Duas Pontes, naquele tempo município de Ipameri, hoje município de Campo Alegre. Aos 8, 9 anos de idade é que meu pai mudou aqui para Catalão, justamente porque os filhos já estavam precisando de escola, né? E fomos lá morar lá na Rua da Grota, e durante esse tempo todo eu morei aqui até os meus 30 anos. Depois dos 30 eu fui para Goiânia, estudei, fiz universidade lá e trabalhei lá esse tempo todo, morando lá em Goiânia. Era Campinas que o senhor morava? Não, eu morava no bairro Feliz. Ah, no centro, né? 74. E depois disso, quando foi na época do Alei Margon como prefeito, ele queria um projeto de universidade federal aqui em Catalão. E como a antiga Escola Parque já era doado para o campus, formar o campus de Catalão, precisava de alguém que viesse para que entendesse mais ou menos da região, né? Como eu era praticamente daqui, conhecia todo mundo, eu vim para montar os primeiros cursos da universidade. Tanto é que o primeiro curso, o curso de letras, fui eu que montei, e o curso de geografia, que também foi montado na mesma época, conseguimos com os outros departamentos da universidade lá em Goiânia. O senhor lembra o ano, professor? 82? Não, nós começamos os cursos em 86. Em 85, final de 85, eu vim aqui com mais 2 professores para contactar com o Alei, que era o prefeito, e fazer com ele uma minuta de convênio entre a prefeitura e a universidade. Então nós tivemos uns 2 dias conversando e verificando quais seriam as obrigações e os direitos de cada uma das partes. E já no outro ano, 86, já começamos com o primeiro vestibular e fazendo já a implantação do curso. O importante disso tudo é que naquela época a política da universidade era uma política que chamava de extensão, né? Mas da seguinte maneira: fazia-se um vestibular numa cidade como Catalão só para uma turma,
terminado o curso dessa turma, 4 anos depois, acabava o curso e ia para outra cidade, por exemplo, para Jataí. Lá já estava fixo o campus de lá. Já estava fixo, mas não tinha curso, Ah, certo. certo? Certo. Então, depois poderia ir para Morrinhos, depois poderia ir para outro lugar, mas cada vez o curso acabava. Agora, a ideia nossa, a minha e da professora Elza Stacciarini, era uma coisa fixa, continuada, porque senão isso aqui nunca teríamos uma universidade aqui. Ficaria esse rodízio, né? E era isso que estava no plano da universidade, e inclusive constava de um artigo do seu próprio regimento. Aí o que nós fizemos? Conversando com a lei, o Alei nos disse, olha, o convênio só pode ser feito durante até 5 anos. A lei proíbe mais um convênio além disso. Mas pode reformular o convênio. Aí eu virei para ele e falei o seguinte, vamos botar 5 anos. Porque, na verdade, são 4 anos o curso. Está sobrando um. Nesse sobrar um, no segundo ano a gente faz um outro vestibular para completar até lá. Aí a gente já fez 2 turmas em vez de uma. E com 5 anos a coisa produzindo, funcionando, fica meio difícil de tirar os cursos daqui. Complica, né? Complica, porque a população já vai, né, brigar. E foi com isso que a gente conseguiu ir fazendo e trazendo mais cursos. Conseguimos trazer 7 cursos inicialmente. Isso naquela época. Naquela época, com o mesmo convênio com a prefeitura, né? E o Alei cumpriu todas as regras do convênio, então a coisa funcionou muito rápido. A gente sente, nós fizemos também um material desse que estamos fazendo com o senhor, com o Alei, e ele falou muito da universidade, sabe, do campus avançado. A gente nota, parece que tem uma paixão nele, não é, professor? Com o campus, tanto é que recentemente ele fez doações de terreno para que e a universidade reconhece tudo aquilo que ele fez. Vocês dois receberam o título, né? Ele recebeu o título benemérito. E o senhor também. Não, eu recebi o título de professor emérito, né? Mas é um reconhecimento. É um reconhecimento, mas olha só, esse título que o Alei recebeu, a universidade, no tempo todo que ela existe, só ofereceu para 2 pessoas. O Alei foi o segundo. É para você ver a importância do reconhecimento, certo? Agora, o que eu chamo a atenção hoje seria o seguinte, vou fazer umas contas aqui, só para a gente calcular à vontade, a importância dessa universidade aqui para nós, né? Principalmente para Catalão. Já não vou falar na importância dos cursos e das pessoas que têm oportunidade hoje. Eu vou pensar apenas num sentido, o financeiro. Certo? Nós temos hoje mais de 3.000 alunos. Nós começamos com 30. Certo? Hoje nós temos mais de 3.000 alunos. Bom, hein? Desses 3.000 alunos, não chega 1.000 que são aqui de Catalão. Importante isso, professor. Regional. Então, mais de 2.000 é gente de fora,
que vêm inclusive do norte. Nós temos aluno que vem lá do Piauí, do Maranhão, certo? Nós temos alunos desse tipo aqui. O senhor classificaria a Universidade Federal de Goiás entre as faculdades do Brasil inteiro? A importância dela, professor? Entre suponhamos aqui, pelo minha falta de conhecimento nesse caso, ela está entre as 10 melhores? A universidade, nós temos dois tipos de universidade no Brasil. A universidade pública, né, federal ou estadual. Federal, aqui nós somos federal, né? Pública estadual boa seria a USP e a Unesp, ou seja, lá de São Paulo. Porque São Paulo é um estado... É o eixo ali, né? Não, e é um estado rico que pode manter. A universidade nossa aqui, pública do estado, a UEG, ela é fraca. E foi feita muito, mas muito mesmo, na base da eleitoral. Então, fizeram faculdades demais. Quase toda cidade tem uma faculdade da UEG. Olha, o estado de Goiás não tem condição financeira mesmo para dar um caráter um suporte de qualidade mesmo, né? Não só no sentido de pagamento de professores, mas também de qualificação de professores para mestrado, doutorado, né? Porque uma universidade precisa de doutores, quer dizer, aqueles que fazem o doutorado, justamente para isso. Agora, outro tipo de universidade é a particular. A particular tem uma particularidade, né? Ela quer ganhar dinheiro, ela é uma empresa, certo? Realmente. Tirando algumas particulares que são religiosas, por exemplo, a PUC, né, a Pontifícia Universidade Católica, ou nós temos aquela luterana também, que são universidades sérias, a maior parte é fajutice, só quer ganhar dinheiro, certo? Então, aqui nós sempre brigamos por uma universidade federal e justamente por causa disso, porque nós sabíamos que ia ser importante e ia ser de qualidade. E a nossa universidade é de qualidade. Mas vou voltar àquele raciocínio anterior, certo? Então nós temos aqui mais de 2.000 alunos de fora. Vamos supor quanto que cada aluno gasta aqui. Ele tem que tomar café de manhã cedo, ele tem que almoçar, ele tem que fazer um lanche, ele tem que jantar, ele tem que pagar um aluguel. E tudo mais que ele precisar, ele vai comprar aqui. Ele precisa de um médico, é aqui. Ele precisa de um dentista, é aqui. Ele precisa de material escolar, papel, xerox, tudo é aqui. Ainda tem a cervejinha, porque eles bebem mesmo. Bebe, professor? Estudante universitário gosta de uma farrinha. Isso é natural, é tudo jovem. É jovem, né? né? Então eu diria que, no mínimo, cada um gastaria aí R$ 100 por dia. Que é significativo, né, professor? Agora, bater tudo na ponta da caneta. Agora pensa, R$ 100 por dia de 2.000 alunos, quanto de dinheiro está entrando aqui na cidade durante um dia? Monta tudo isso em termos de
30 dias. Quantos milhões isso resulta? Olha, o grande impacto que a universidade joga de dinheiro aqui dentro da cidade, às vezes é muito mais do que uma indústria que a prefeitura muitas vezes dá até isenção de imposto. Vamos? Certo? Professor, vamos tomar um cafezinho? Pois não. Vamos? Tá muito bom o papo, é isso mesmo que a gente queria. A gente vai tomar um cafezinho, café catalão, professor. O melhor Perfeito. café da região. E a Prospec, que é representante das bombas Náusea e também assistência técnica. Você está com esse problema de água agora, né, professor? A água está acabando, você pode adquirir na Prospec a sua bomba Náusea e ela também dá assistência total para você. 2 lojas de catalão, na José Marcelino e a outra na Cafés Abrão. A gente para com a máquina do tempo um pouquinho e volta com o professor Braz. Muito bem, estamos de volta aqui nesse lar, nesse lugar simpático aqui ao lado também de uma pessoa muito simpática, que é o professor Braz, e ele está falando aqui, está discorrendo um assunto importante da UFG aqui em Catalão, do campus avançado, tanta coisa que o campus envolve a sociedade e poucas pessoas sabem disso. Nós vamos continuar com ele. Antes, porém, dizer para vocês que a Prospec é a representante das bombas Náusea com assistência técnica. E você que está tendo problema de água aí na sua fazenda, aqui mesmo na cidade, essa bomba aqui resolve o problema da água. Ó. É na Prospec, na José Marcelino e na Cafés Abrão. E, nesse intervalo, nós tomamos aqui na casa do professor Braz um cafezinho, café catalão, o melhor café de toda a região. Vamos continuar, então, com o professor. Professor, o senhor citou, aí está citando, discorrendo, a importância, muita gente não sabe o que a UFG significa para Catalão. E está bastante oportuno essa discorrência do senhor para explicar realmente a importância do campus avançado aqui. Nós falamos na importância financeira, né, para Catalão. Você, no intervalo, nós conversando, você disse no derrame de dinheiro que a universidade coloca na cidade. E, de fato, é um derrame de dinheiro. Mas, é lógico, a universidade tem vários aspectos que são benéficos para toda a região e para o estado de Goiás inteiro. Movimenta muita coisa. Movimenta muita coisa. Vou dar alguns exemplos para você. Em Ipameri, nós tínhamos um aluno de Ipameri que formou aqui, fez concurso, passou e é professor aqui. Olha só, a vantagem que essa pessoa tem. Vou dar outro exemplo de Ipameri ainda, um exemplo maior ainda. O professor Cleudemar Fernandes, filho de pais praticamente analfabetos, né, lá de Ipameri, formou aqui, prestou concurso aqui, passou, lecionou durante 2 anos, prestou concurso em Uberlândia, passou, continua dando aula lá. Hoje ele é um nome referência no Brasil inteiro. Atualmente, nessa semana, ele está na Itália, certo? Num congresso, ele foi chamado
para participar num congresso na Itália, onde ele está apresentando algumas pesquisas que ele faz aqui. Ele tem vários livros de pesquisa, tem várias pesquisas. Em qualquer universidade grande aqui do Brasil, o nome dele é sempre requisitado para conferências, para cursos, certo? Que bom, E hein, esse não é professor? um exemplo. Sim, tem São vários, né, vários e vários exemplos desse jeito. Ou seja, pessoas com gabarito, pessoas com inteligência e que nunca teriam condição financeira de sair para estudar para outro lugar, certo? Uhum. Hoje são profissionais de várias profissões e mais ainda, são pessoas que apresentam no seu trabalho uma qualidade importante. Professor, pelo conhecimento que o senhor tem, político, literário, cultural, tal, a Universidade Federal no Brasil corre riscos com essas tantas coisas acontecendo, Ela sobre sempre, verbas, essas ela coisas. sempre correu risco, certo? Na época, por exemplo, da ditadura militar, a ideia era fechar as universidades federais e gastar dinheiro apenas com o curso primário, certo? Até o chamado segundo grau já não seria também gratuito, teria bolsas. Isso estava inclusive na Constituição que eles publicaram. Se não conseguiu fazer isso, é porque houve uma luta sindical muito importante por parte dos professores e alunos e funcionários das universidades federais. Sempre tem essa ameaça, certo? Hoje, a ameaça que a gente sente é a chamada terceirização, certo? A universidade, muitos serviços já são terceirizados. E isso é um problema, porque se for aumentando a terceirização, vai chegar um momento em que a universidade é totalmente terceirizada e totalmente privada, certo? Isso corre esse risco. Como que um professor igual o senhor encontra tempo ainda para escrever, fazer poesia, fazer livro de história, contar história de região, esse trabalho que o senhor faz, o senhor tem 17 livros, mas o senhor tem muita coisa para ser publicada ainda, que a gente sabe. Da onde o senhor tira esse tempo aí? De como conciliar isso? De Não, onde flui, professor? a Universidade Federal, ela exige 3 coisas do professor. No nosso plano de trabalho tem que ter 3 coisas. O ensino, né, dar aula, Uhum. a pesquisa, né, e a publicação, certo? Tanto é que, por exemplo, a universidade aqui, o campus aqui em Catalão, nós temos várias revistas científicas que publicam trabalhos não só nossos, mas também publica trabalhos de outras universidades. A nossa revista de letras, por exemplo, tem publicado até artigos de professores da Europa, certo? Que são aqueles artigos que a gente percebe que são importantes. Então, essas 3 coisas nós somos obrigados a fazer. Além de, todo ano, no mínimo uma vez, tem que participar de um congresso, certo? Isso tem que ser. Bom, então, a gente dá aula, prepara
para dar aula. Muitas das aulas que eu já dei para os alunos e tudo mais, e que eu fazia aquelas anotações e passava essas anotações para eles, eu transformei depois em livros. Certo? Além disso, eu sempre leio demais. A sua família é poeta, né, professor? Tem o Geraldo, né? Geraldo Coelho. Né? Tem o Geraldo, tem a mulher dele, né? Tem o meu irmão José Coelho, que é desenhista, né? E vai publicar, quer publicar o ano que vem, talvez já dá para publicar o ano que vem, uma história de Catalão, inclusive com desenhos que ele faz de toda a trajetória da cidade. Né? Então, isso aí tá, vamos dizer assim, o tempo a gente faz, certo? Concordo. O ruim é que de uns tempos para cá, a universidade, através do MEC, começou a botar muita burocracia. E a gente perde tempo demais com essa burocracia. Uhum. Quando não tinha essa burocracia, a gente tinha mais tempo para estudar, para ler, para escrever, certo? Hoje, então, a coisa já é mais difícil. Né? O doutor Jamil Seba, quando escreveu Deus é Mesmo, Goiano, eu, na oportunidade, eu era repórter, acompanhei o lançamento do livro dele e tal. Aí, no dia do lançamento, eu entrei em contato com ele, não consegui falar com ele, depois ele me ligou, né? Eu quero que você vá lá ver meu filho novo. Eu tenho um filho. É o livro dele. Que coisa bonita eu achei aquilo. É porque é mesmo, não é, professor? É uma produto, criação, não é? É uma criação da gente, né? Eu não vou chegar a dizer que é um filho, né? Mas é um produto que a gente faz. Seria como um engenheiro que constrói um prédio, ou que constrói uma ponte, ou que constrói uma rodovia, por exemplo. É um produto do trabalho dele. Né? Professor, o brasileiro lê pouco? Ou tem melhorado? Tem melhorado um pouco, mas há uma tradição no Brasil de analfabetismo. Certo? Isso, há essa tradição. Você pode perceber, por exemplo, hoje a gente diz que há dois tipos de analfabeto. O analfabeto é aquele que não sabe ler e nem escrever, né? O analfabeto, vou dizer assim, o mais comum, né? Mas existe hoje também um outro tipo de analfabetismo que nós chamamos de analfabetismo crônico, né? Ou analfabetismo funcional, que é aquele que aprendeu a ler, mas não lê. Certo? E é por isso, por exemplo, né, que a televisão tem uma importância muito grande. Porque para os dois tipos de analfabeto, todas as informações ele pega pela televisão. É claro. Certo? É um livro. É a livro, revista. É a revista, é o jornal, é tudo ali. Vamos dar outra paradinha? Foi não. Pode ser para tomar um cafezinho de novo? Outro, Café catalão? vamos. Então vamos.
E a máquina do tempo está de volta aqui no canal 17 da Ainda Telecom. E nós acabamos de tomar um cafezinho catalão, um café gostoso, aqui na casa do professor Braz. E também um abraço para o pessoal lá da Prospec, que essa falta de água, lá tem a bomba Nauser, e ela também representa a empresa. Ela faz manutenção, ela conserta e faz também demonstração para você ver como que funciona as bombas Nauser. Professor, mas também o senhor tem um sanguezinho que corre nessas veias política. O senhor tem uma família que deixou e tem um rastinho político dentro. E pelo qual nós descobrimos que na época do prefeito Paulo Hummel, o senhor trabalhou na administração dele e estava presente com ele com dois fatos importantes que eu acho que para Catalão, que muitas pessoas sabem de um e não sabem de outro. A primeira marca do Paulo Hummel é o Broquete. E uma outra coisa que o Paulo Hummel fez, juntamente com vocês todos, foi uma erosão enorme que tinha ali em frente à Santa Casa e vocês conseguiram tapá-la. A meu ver, né, nós tivemos aqui em Catalão dois grandes prefeitos que destacaram. Um é o Paulo Hummel, o outro é o Alei. Sobre o Alei, vocês podem perceber a própria importância que nós temos hoje, que é a Universidade Federal, que está, inclusive, construindo já prédios para a implantação do curso de medicina aqui, que, aliás, foi um terreno doado pelo próprio Alei. Não como prefeito, mas doação particular. Mas eu chamaria a atenção do governo, da administração, do Paulo Hummel, que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender se não se colocar justamente na época em que ele foi administrador. Primeiro, Paulo Hummel era vice-prefeito e houve um afastamento do prefeito e ele automaticamente foi colocado como prefeito, subiu como prefeito, que era o que é normal dentro da lei. Mas ele tinha apenas 1 ano e meio de administração para terminar o mandato. Ele não tinha o mandato todo inteiro. Ele trabalhou praticamente 1 ano e meio apenas. E fez uma espécie de revolução na administração. É bom lembrar também que a prefeitura, naquela época, não tinha a estrutura que a prefeitura tem hoje. Por exemplo, hoje nós temos computadores que faz todo o serviço necessário. Hoje, a prefeitura tem secretário de administração, secretário da educação, secretário de obras, secretário de saúde, além de ter, inclusive, dentro, como organização da própria prefeitura, uma procuradoria jurídica para resolver todos os problemas que a prefeitura tem. Hoje tem um cadastro que permite fazer um levantamento de toda a arrecadação da cidade e exigir o pagamento desses impostos e taxas. Naquele tempo, era tudo feito à mão. Ou seja, era escrito, na escrita mesmo, à mão. Pagava quem queria? Mais ou menos isso? Praticamente pagava quem queria. Mesmo porque tinha uma espécie assim de conceituação tácita, né? Se eu não pago o imposto durante o período dos 4 anos deste prefeito, eu apoio o outro prefeito tira aquilo, perdoa. Certo? Era comum. Essa prática existia. Existia, era comum.
E mais ainda, para se fazer um cadastro, era difícil. Não havia mecanismo para poder, por exemplo, medir os lotes, medir as casas, medir as fazendas, ver o que tinha nas fazendas, fazer esse levantamento para depois cobrar o imposto. Ora, tudo isso era feito à mão. Difícil Era demais, né? difícil. Havia apenas o prefeito e um secretário do prefeito, havia a tesouraria, que recebia e pagava, e havia a contabilidade. Só isso, certo? Eu tive a A honra, máquina funcionava com pouca gente, né? com pouca gente e precariamente, né? Praticamente as máquinas mesmas que a gente tinha lá, era 2 ou 3 máquinas de escrever, né? Não elétrica, e 2 ou 3 máquinas de somar, também não elétrica. Tudo né? manual. Tudo manual. Eu tive o privilégio de ser convidado pelo Paulo, né, para ser o secretário dele. E eu participei, portanto, de toda a administração dele. Um dos problemas fundamentais da cidade era asfalto, pavimentação das ruas. Isso aqui era uma poeira que não era brincadeira, porque passavam os carros e subia a poeira. Naquele tempo tinha... Isso foi nos anos 60, né, professor? Começo, foi depois... Plena ditadura. Foi depois de 64. Foi 64, foi 65 e 66, por aí assim. Né? E, mais ainda, a poeira era tanto que as casas comerciais tinha um menino que trabalhava o tempo todo tirando poeira dos móveis tá. e da própria rua. Sim. Ora, na época, criar uma estrutura para asfaltar as ruas, a prefeitura não tinha condição. E mais ainda, fazer uma licitação para que empresas pudessem fazer esse trabalho, a prefeitura também não tinha condição. Então, o que se resolveu? Fazer o bloquete. Porque montar uma fábrica de bloquete era a coisa mais fácil. Era só ter a forma, né? Ter brita e ter cimento. E pessoas para fazer, imprimir aquilo. Certo? E com o bloquete poderia fazer a pavimentação da cidade. E isso foi feito. E ficou marcado, né, professor? Ficou marcado. Inclusive o Paulo pegou a marca que ele PH. tinha, PH, né, que ele marcava o gado, e marcou também muitos Aquela daqueles marca bloquetes. ele não contou isso pra gente. Era a mesma do gado dele. É a mesma do gado dele, era a marca dele. E né? ficou marcado E mesmo, ficou hein? marcado, PH. Eu ganhei um bloquete dele. É. Eu tenho uma participação aí, professor, que eu quebrei pedra com o seu Benedito lá na fábrica de bloquete que chamava, lá no Mosterifado hoje, né? É. Então, eu tenho... quando o senhor E com isso... tirou muito menino de rua, professor. Tirou muito menino de rua para fazer isso e deu emprego para muita gente que estava difícil o emprego na época. Aqui em Catalão estava em crise, né? Porque não tinha mineradora, não tinha nada, tinha nada. Na verdade, o pessoal estava mudando de Catalão, certo? Outra coisa que eu chamo a atenção no governo do Paulo, ele pôs meio-fio em todos os lugares, certo? Só que é o seguinte, conseguiu uma lei, né, que, votado pela Câmara, aonde ele punha o meio-fio, o proprietário tinha que fazer a calçada.
Se não fizesse, tinha o prazo. Se não fizesse, a prefeitura fazia e cobrava com juro. Uhum. Isso também deu emprego para muitas famílias que não tinham onde ganhar dinheiro para sustentar. A questão do esbarrancado, o esbarrancado, desde quando eu mudei para Catalão, que eu era menino de 8 anos de idade, eu conheci o esbarrancado porque a gente brincava lá, certo? O esbarrancado devia ter mais ou menos, em certos lugares, ele tinha mais de 50 metros de largura. E de profundidade, ele devia ter mais ou menos 20 metros em certos lugares, e de comprimento ele tinha mais de 100. Certo? E estava esbarrancando cada vez mais. A erosão estava crescendo. A erosão aumentando. Como que era possível fazer aquilo? Ora, o Paulo conseguiu máquinas, porque a prefeitura não tinha máquina, mas conseguiu máquinas e pagando apenas o combustível e pagando também uma, vamos dizer assim, uma gorjeta para o motorista, porque o motorista era motorista do Estado e já recebia, certo? Mas a prefeitura incentivo, né, professor? dava o incentivo para ele, pagava inclusive a estadia dele aqui, ele almoçava, posava, ele vinha para cá, ele não tinha despesa, ainda ganhava um dinheirinho, certo? E a prefeitura não precisou de comprar máquina, a prefeitura não precisou de contratar pessoas especializadas no assunto, certo? Então foi organizado desse jeito, foi feito desse jeito. Certo? Nós vamos dar uma paradinha aqui com o nosso querido professor Braz. Daqui a pouco a gente volta. Eu tomar um cafezinho catalão, o melhor café de toda a região. Café é catalão. Já está no nome, né? É o nosso querido Café Catalão. Agradecer também ao pessoal do Café Catalão, que tem nos apoiado aqui com o programa Máquina do Tempo. Também a Prospec, que está com as bombas Anauser, né? Essas bombas Anauser aqui vem agora de encontro com esse negócio de faltar água. E lá a Prospec é representante da marca Anauser. E tem também assistência técnica. Sua bomba estragou, leva lá, que tem todo o material para recompor a sua máquina d'água, aquela que resolve o seu problema na cidade e na fazenda. 2 lojas de Catalão, na Carpes Abrão e também na José Marcelino. Daqui a pouco a gente volta com a Máquina do Tempo. Estamos de volta, então, com a Máquina do Tempo, aqui nesse ambiente gostoso, na residência do professor Braz. Professor Braz, falar em residência do professor Braz, parece que essa paixão se estendeu tanto pela universidade, que o senhor fez uma doação de mais de 10 mil livros na biblioteca do senhor, e também esse terreno aqui, que penso eu que poderá se transformar num laboratório. Por que essa iniciativa? Eu fiz uma doação em testamento, porque não há possibilidade de fazer uma doação, passar para a universidade e eu continuar morando aqui, né? Porque aí um particular não pode morar num próprio público. A ideia inicial é a função social da propriedade. Eu poderia muito bem deixar tudo isso aqui para os meus herdeiros. Mas isso não seria uma função social da propriedade. Seria passar de um indivíduo para outro indivíduo,
que iria usufruir. A minha ideia é que eu passe isso aqui para um órgão público que possa criar e auxiliar muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Então fiz a doação da minha biblioteca, com mais de 10 mil livros, não contando revistas e nem artigos e nem também os arquivos que eu tenho, né? Ali na biblioteca. Doei também essa residência onde nós estamos, o lote ao lado aqui e o outro lote do outro lado, que hoje funciona como quintais. Então, tudo aquilo, todos os bens que eu tenho, eu doei para a Universidade Federal Campus de Catalão. Bem frisado. Bem frisado. E tem todas as regras, né? Para a construção de um centro de estudos e pesquisas nas ciências da linguagem e que fica sob a guarda e administração do Departamento de Letras daqui de Catalão. Certo? Não pode ser retirado nada e não pode ser utilizado para outra coisa, a não ser para o centro de estudo, com essa finalidade, né? Eu acho que isso aí vai ser muito importante, porque quantos e quantos alunos, e não só alunos, mas quantos e quantos pesquisadores poderão utilizar aqui para pesquisas, para propriamente, às vezes até mesmo para a leitura dos romances, poesias que eu tenho aí na biblioteca. E estaria, portanto, tendo a função social da propriedade. Você falou num determinado momento que eu tenho uma veia política, né? Não, eu não tenho uma veia política, eu tenho uma convicção política. Que bom. E a minha convicção política, ela é socialista. Certo. Certo? Ela negócio de italiano nesse sangue aí? Como é que é? Tem? Não, eu não sei se eu tenho. Brasileiro tem tudo. É misturado? É misturado. Ainda bem, né? Porque a gente não pode dizer das diferenças, porque nós somos uma mistura de diferenças. É, uma mistura de diferenças, né? Qual é o livro de cabeceira do professor? Olha, eu não tenho. Mesmo? Não, eu não tenho assim um livro de cabeceira, né? Eu tenho vários autores que, de fato, eu tenho certa predileção por eles. Quais são, professor? Aí vai variar, porque tem vamos supor, tem os que são de ciências, né? As temáticas. As temáticas, assim, e outros são poesia, os outros são romances. Aqui, escritor no Brasil, tem Pedro Nava, que eu acho importantíssimo, né? O Guimarães Rosa, você até ganhou um livro dele agora, né? O Grande Sertão Veredas. Mas a gente tem também Antônio Calado, tem Érico Veríssimo. Não se pode esquecer do Jorge Amado, não a obra inteira. Porque a obra inteira do Jorge Amado não tem sustentação. Só alguns livros, outros não valem nada, né? São o que ele começou. Então tem vários desse jeito. Mas tem também aqueles que me ensinaram a história do Brasil. Por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, né? Josué de Castro, um escritor, cientista,
que trabalhou inclusive na ONU, né? Mas que os brasileiros esqueceram dele. O professor José Henrique Stacciarini, da Geografia, é um grande conhecedor do Josué de Castro. Mas tem o Caio Prado Júnior, tem o Euclides da Cunha, tem o Werneck Sodré, quer dizer, tem todos esse pessoal que me ajudou a entender o que é o Brasil. E isso eu sei que o que é o Brasil hoje foi porque eles vieram me ensinando isso. Agora, poetas, tem vários. Né? Tem muita coisa bonita Tem no Brasil. muita coisa, né? Não só no Brasil, mas fora, como língua portuguesa. Por exemplo, Fernando Pessoa, que era português, é fabuloso. Formidável. Né? Eu leio e releio, né? Vale a pena. Os sonetos do Camões, eu leio e releio, vale a pena. Aqui no Brasil, nós temos não só Manuel Bandeira, nós temos não só o Carlos Drummond, que são os mais conhecidos, mas nós temos também, principalmente, o Ferreira Goulart, que é excelente poeta. Né? Então, isso sem falar no pessoal da linguística, né? Que é a minha área de pesquisa. A máquina do tempo existe, né? Pela cabeça, pela ciência, e ela volta de vez em quando. Se nós pudéssemos, o senhor tivesse condições de voltar no tempo, o senhor voltaria aonde? No dia que eu nasci. Bem no começo. Bem no começo e seguindo tudo a mesma coisa que foi feita, sem mudar. Uma saudade. Eu tenho saudade, muita saudade, do tempo que eu era moleque e adolescente e viajava com meu pai tocando boiada ou vendendo um arroazinho. No tempo que eu trabalhava com gado. Isso para mim eu tenho uma saudade demais, porque eu me sentia livre, né? Montado no cavalo, num burro, trabalhando, eu me sentia livre. É uma saudade que eu tenho. Coisa boa. Professor Braz chora? Emociona? Todo mundo chora. É? E eu, por exemplo, sou chorando. Nós dois, né? Professor, eu queria agradecer, em nome da produção, da direção, do Canal 17, da Ina Telecom, essa oportunidade que o senhor me deu. É muito importante para mim, porque eu vejo muita coisa assim, e sempre gostaria de estar junto com pessoas assim, igual o senhor, para me aprender, para me ver, e isso é transmitido para todo mundo. Essa oportunidade que eu estou tendo de estar aqui com o senhor, isso aqui é uma coisa que muita gente vai ver, isso vai ficar arquivado, vai ficar guardado, e sempre que eu ver, eu vou relembrar esse momento que eu estive com o senhor aqui. É uma honra que o senhor me deu. Quem agradece sou eu, certo? E a honra é minha. Ah, que isso, né? pessoal. Eu não estou aqui rasgando seda, Nós não precisamos né? disso. Mas o que eu gostaria de falar sobre o programa, esse programa que vocês elaboraram, é um projeto importante, Obrigado. porque a realidade é sempre a mesma, mas as perspectivas de compreensão da realidade são diferentes. E é preciso que as pessoas mostrem as perspectivas de compreensão dessa realidade para que a gente tenha um apanhado geral, certo? A realidade catalana sempre foi uma mesma. A realidade da época do Paulo Úmio, eu fiz uma interpretação. O Paulo Úmio fez outra interpretação. Outras pessoas vão fazer outra interpretação, né? Atualmente, por exemplo, a universidade, eu fiz a minha interpretação. Outras pessoas vão fazer interpretação diferente. Então, é justamente essas várias perspectivas é que dão todo o conjunto
de compreensão da própria realidade. Sem essas perspectivas, a gente nunca vai compreender a realidade. Muito bem. A Prospec está com a bomba Anausa, representante direto e também com assistência técnica. 2 lojas em Catalão, na Carlos Abrão e na José Marcelino. E nós temos também aqui o Café Catalão, o melhor café de toda a região. Professor Abrão, vou deixar esse café com o senhor. Ótimo. Para outro dia que nós voltarmos aqui, visitá-lo, a gente vai tomar esse Café Catalão. Ótimo. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço. De coração, o senhor sabe que a importância que o senhor tem para todos nós e está gravado, está guardado, está arquivado essa minha vinda aqui com a produção do Canal 17 da Ina Telecom. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, que tiveram o privilégio, como eu, a honra de escutar tudo isso aqui, tudo mostrado aqui no Canal 17 da Ina Telecom. Até outra oportunidade, se Deus permitir.